Bom dia. Eu estou com um problema sério com o termo, com a expressão bom dia. Porque agora que eu estou rodeada de crianças pequenas, toda vez que eu falo bom dia, a música do Mundo Bita já emenda na minha cabeça. Tipo, o sol já nasceu lá na fazendinha. Se você não tem crianças, você não sabe o que é isso. Se você tem crianças, na hora que eu dei o bom dia, você já completou. Tenho certeza, pais, mães e avós completaram isso na hora. Então está bem difícil dar bom dia. O dia chuvoso, a gente já acorda meio preguiçoso, assim, parece, né? Que não acordou ainda. Eu estou de pé já faz um tempo, mas toda hora eu faço assim, nossa, se eu deitasse na minha cama agora, eu dormiria. Estou uns 4, 5 horas acordada já. Enfim, é só para você despertar, prestar atenção aqui em mim. Um aviso importante, mais uma vez, para você não morrer de saudade. Atenção, comunidade do Hub Morumbi. Eu vou tirar as minhas primeiras férias. Olha, completei 1 ano com vocês. Muito obrigada por me aguentarem durante esse 1 ano e 3 meses. E no final de semana que vem já estarei de férias. Então, vou ficar 20 dias ausente. Não fui mandada embora em 1 ano. Passei da experiência, tá? E vou tirar minhas férias. Então, estejam orando aí nesse período de descanso. O Luiz Gustavo vai estar comigo, finalmente. Eu achei que esse menino não tinha férias, mas ele vai ter também. E aí nós vamos ficar um tempo juntos. Como eu disse na semana passada, né, enquanto eu estava na comunicação, eu tenho um apego pelo mês de abril, não só pelo fato de ser o melhor mês do ano, né, ser o mês do meu aniversário, mas porque é normalmente o mês da Páscoa. E a Páscoa, para mim, é a comemoração, assim, vamos dizer, do ano cristão que eu mais me identifico. É a parte do ano que, assim, na Páscoa, embora tenha esse lance comercial do chocolate, mas eu acho que hoje em dia está mais tranquilo, assim. Eu acho que quando eu era criança era uma coisa mais maluca. Mas hoje é uma coisa muito tranquila. Então, não é uma data comercial, né, que absurda, que todo mundo está que nem doido, igual é o Natal, que no Natal eu acho que é um pouco mais agitado. Eu acho que a Páscoa leva a gente a uma reflexão, é um pouco mais... É um lance família, mas assim, também mais reflexivo, menos festa, não sei. E o lance da Páscoa ser realmente a concretização final da obra de Cristo, né? Ser para que ele veio, o motivo principal, eu acho que isso mexe muito comigo. Então, eu sou muito apaixonada pela Páscoa, sempre fui. E estudar sobre a cruz, né, estudar o aspecto da cruz, é uma coisa que mexe bastante comigo. E eu quero convidar você já para a leitura. É um texto bem teológico, é um texto bem abstrato, uma coisa bem Paulo viajando assim naquilo, nos seus pensamentos e colocando isso no papel, que está lá em Colossenses. Nós vamos ler o primeiro capítulo, do versículo 15 ao 20. E é realmente assim, um poema, um hino, eu não sei dizer exatamente, porque provavelmente no grego isso aqui ficava mais bonito, mas na língua portuguesa a gente entende melhor do que no grego. E, pelo menos de minha parte, tá? Prefiro na língua portuguesa. E nós vamos ler então do 15 ao 20, que diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Para nós que temos até agora a foto do buraco negro, né? Quem viu aí essa semana? Para nós que temos até foto de um buraco negro, a gente tem noção, assim, breve, pequenininha, do tamanho do universo e tudo que tem, assim, para além da Terra. Para nós já é muito absurdo pensar nisso aqui, a imagem visível do Deus invisível. Todas as coisas que se veem e que não se veem convergindo numa única pessoa. Para nós já é muito abstrato, para nós já é muito grande. E aí eu paro para pensar o que é que esse Paulo, falar a verdade, o que é que ele não estava comendo, porque isso aqui é sintoma de uma pessoa que está com fome, que já está assim, com a ideia, né, divagada, se não foi o próprio Espírito Santo que revelou realmente uma coisa tão grande para um tempo tão remoto, que a Terra ainda era plana, por assim dizer. Se não foi o próprio Espírito Santo que revelou para esse homem, há 2000 anos atrás, praticamente, quem é esse Deus invisível revelado na pessoa de Jesus Cristo. E que é uma coisa que faz tanto sentido e que é tão real, tão verdadeira e tão simples ao mesmo tempo, que a gente pode usar o símbolo da cruz para dizer todas essas coisas. A imagem do Deus invisível, que sempre foi, é e sempre vai ser, e que resolve se mostrar para a humanidade e que decide morrer numa cruz. O significado da cruz, como já dito pelo Caio semana passada, e nós postamos nas redes sociais, e toda a Páscoa nós dizemos, era um sinal de vergonha, era o pior tipo de morte, era a forma mais humilhante que alguém poderia morrer, era o castigo maior. Os romanos não inventaram a cruz, eles importaram essa ideia maravilhosa de assassinato de um povo anterior. E assim, chegou Roma num determinado lugar, pode esperar que assim, ou você faz um acordo ou todo mundo vai morrer. E eles penduravam pessoas crucificadas ao redor das vilas para avisar, olha, se vocês não fizerem um acordo com a gente, é isso aqui que vai sobrar para vocês. Ou no caso dos piores ladrões, ou dos piores bandidos, ou alguém que se rebelasse contra o império, cruz. Porque era uma morte lenta, porque era um processo lento, você ter que carregar o seu próprio artifício de assassinato, sua própria sentença, na frente da sua família, na frente dos seus amigos, na frente de todo o povo. E você ser atado, né, àquele instrumento de tortura e levar horas para morrer. De desidratação, de asfixia, de dor. E era isso que aguardava Jesus. E foi para isso que ele veio. E hoje nós vamos refletir a respeito da verticalidade da cruz. Diz que une o céu e a terra, que une Deus e os homens. O John Stott tem uma frase, o John Piper, desculpa, tem uma frase interessante que nos convida assim: não trate a cruz como uma relíquia histórica do passado. Ela é o poder de Deus para mudar tudo em sua vida. Por isso que quando eu falo que tratar da cruz é uma coisa que mexe assim lá dentro. Ela revela muito a humanidade. Embora seja o instrumento pelo qual homens e Deus foram unidos por meio da vida de Cristo, da sua morte, da sua entrega, é um símbolo muito simples, fácil de ser lembrado, fácil de ser tratado, mas com um significado que não ficou lá no passado. Um significado que não é para a gente lembrar só quando a gente passa na frente de uma igreja ou de um cemitério. É um sinal que tem que ser cravado dentro do meu e do seu coração,
porque é por meio deste instrumento que a vida humana foi transformada. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você uma coisa que você já sabe. Que a cruz é uma revelação de amor. Aquele instrumento que era um instrumento de ódio, de castigo, de vergonha, por meio de Cristo e do seu sangue, foi transformado numa revelação de amor. Dentro do texto nós encontramos, é a revelação visível do Deus invisível. Nós só compreenderíamos quem é Deus se nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Nós só entendemos as coisas quando nós temos experiências sensoriais, vamos dizer assim. Os seres humanos são assim. A gente precisa encostar, a gente precisa ver, a gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Esse ano está meio difícil, porque eu tenho tido meio que um pouco de sono demais. Eu começo a ler, eu durmo em cima dos livros. Mas, para quem gosta de ler, é muito gostoso você ler um romance, no sentido de história, porque são pessoas fazendo coisas que pessoas fazem, correto? Então, assim, eu gosto de romance policial. Eu sei o que é um policial, eu sei o que é um ser humano, eu sei o que é uma arma, eu sei o que é uma casa, um carro, coisas assim. Só que, às vezes, a gente, quando está em período de estudo, vamos para uma parte que todo mundo aqui já passou. Quando você precisa ler um livro matemático, né? Você, puxa, não entendi o que o professor explicou, vou chegar em casa e vou estudar, vou abrir aquele livro de matemática e os números vão se revelar para mim, as equações serão reveladas para mim ali naquele momento. E a matemática não funciona assim, porque a matemática é abstrata. A matemática ela não se autoexplica. Você precisa ali dar uma trabalhada, porque ela é abstrata. É óbvio que eu não estou comparando Deus com a matemática, mas na sua sabedoria, Deus entendeu que nós precisávamos de experiências sensoriais. De que nós precisávamos compreendê-lo e saber que ele nos compreende. Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo para que nós pudéssemos tocá-lo, para que nós pudéssemos ouvi-lo, para que nós pudéssemos nos sentir abraçados. Quando nós lemos nos evangelhos Cristo chegando até as pessoas marginalizadas, esquecidas ou importantes, nós vemos um homem. Quando nós lemos a sua paixão e vemos a sua subida até o Getsêmani, a sua oração cheia de aflição, cheia de agonia, o seu abandono pelos seus amigos, a traição, nós às vezes nos sentimos incomodados, aquilo entra dentro de nós, porque nós não estamos falando de algo abstrato, nós estamos falando de um Deus que se fez real e que ele morre de verdade. Lá em Romanos 5:8, para mim, um dos versículos mais fortes da Bíblia, que diz: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. A cruz é a revelação de amor, porque ele faz algo por pessoas que não mereciam nada. Porque ele entrega tudo por quem não tinha nada. Nós não poderíamos fazer nada, nós não poderíamos nem compreender a Deus. Quem dirá alcançá-lo? E ele vem na nossa direção e morre de verdade. Não é uma morte subjetiva, não é uma morte idealizada, não é uma morte, como ontem nós conversávamos no ID. Nós não matamos Jesus ideologicamente, não. Ele morreu em carne e osso, e sangue, e dor. Mas é que era para eu estar na cruz. E quando eu leio sobre a paixão, eu entendo que o amor de Cristo é isso. Ele se entregou, se esvaziou como Deus e se tornou homem. E sentiu dor. E sentiu abandono.
e sentiu o peso do pecado de toda a humanidade, de todas as gerações. Não porque ele precisava, mas porque eu precisava. Porque era o meu lugar. E eu sei de todas as coisas que poderiam me colocar na cruz. E essa verticalidade da cruz me faz olhar para Deus e falar: como o Senhor é grande, como eu sou tão pequena. Eu sei de todas as coisas que me levariam para a cruz. Mas Ele, na expressão de amor maior, se colocou lá para que eu e o Pai pudéssemos ter comunhão novamente. E a gente às vezes não entende esse amor porque a nossa base de amor é muito humana. Nós comparamos o amor humanamente. Amor de mãe, por exemplo, a gente coloca em Deus, e coloca num pedestal gigante o amor de mãe. Realmente tem muitas mães que amam incondicionalmente, vamos dizer assim. Seus filhos fazem coisas terríveis e elas continuam amando. Mas não é muito mais fácil? Fala sério. Não é muito mais fácil amar quando as pessoas estão fazendo coisas que nos agradam? Não é muito mais fácil agradar e dar carinho para aquelas pessoas que fazem aquilo que nós gostamos e que pensam parecido com a gente e que, caminham junto com a gente? É muito mais fácil demonstrar amor. Eu acredito que não seja fácil para uma mãe, por exemplo, ir numa penitenciária visitar um filho ou uma filha. Saber que o seu filho ou a sua filha matou alguém. Saber que o seu filho ou a sua filha acabou com uma família. Saber que o seu filho estuprou alguém. Talvez algumas mães, alguns pais não dariam suas vidas por um filho desse jeito. Talvez algumas mães e alguns pais abandonariam um filho, um irmão, um amigo, após saber que cometeu tal atrocidade. Mas Deus não. Deus morreu naquela cruz. Deus morreu naquela cruz, porque Cristo é o próprio Deus. E por amor, não tem explicação. É somente uma atitude dele para conosco. E aí, em segundo lugar, nós entendemos que nessa revelação de amor, o sofrimento é um meio de identificação. A morte do seu filho na cruz. A morte de Cristo na cruz, ela desfaz aquela caricatura de um Deus sentado num trono, com um cetro para julgar, para separar quem é bom, quem é ruim, distante, que às vezes intervém ali com um milagre na vida humana para mostrar: eu sou Deus, eu faço as coisas como eu quero. Eu estou lá distante e os humanos estão lá embaixo, pequenos, miseráveis. Quando Cristo é pregado na cruz, a caricatura desse Deus distante acaba. Através do sofrimento, nós conseguimos entender a humanidade de Jesus e o amor de Deus para com a humanidade por identificação. Moltmann é um teólogo do século XX, fantástico, que escreveu a maioria das suas obras durante a Segunda Guerra. Período fantástico da humanidade. Assim, a revelação daquilo que a gente tem de pior, né? É impressionante como a gente é muito bom nisso. E Moltmann, ele conta que a história dele de conversão aconteceu por volta dos 17 anos, quando ele foi enviado para a guerra. Ele estava na primeira... Eu sou muito boa de guerra. Sou mulher, não tive que ir para o exército. Desculpa aí. Ele estava lá na primeira fase, lá na frente. Ele e a molecada, né? Porque bota a molecada para morrer primeiro. E ele diz que... No fronte de batalha, obrigada. Que no meu ponto falaram, fronte de batalha. E aí, ele diz que ele fez amizades ali com uns rapazes, e um grande amigo dele teve uma explosão, e o amigo dele explodiu do lado dele. Tipo, do lado. E ele não foi atingido. Todo mundo ali sofreu, menos ele. E ele começou a se perguntar, naquele momento: onde está Deus? Deus, onde é que o Senhor está? Ele nunca tinha questionado, ele não era cristão. Mas naquele momento a pergunta que veio no coração dele é: onde está Deus? No meio desse desespero, no meio desse povo, um matando o outro. A guerra mais sangrenta que nós tivemos.
E ele viu o amigo dele explodido do lado dele e falou assim: onde Deus está? E com esse questionamento, ele começa a ter uma experiência diferenciada. Ele foi feito prisioneiro de guerra. E quando ele estava em um campo, na prisão de guerra, ele recebeu um Novo Testamento. E enquanto ele lia o Novo Testamento, Deus foi falando ao seu coração e se mostrando onde estava Deus naquela guerra. Deus está dentro da guerra. Deus estava com Moltmann, chorando junto com ele, enquanto seu amigo estava morto. Deus estava com as mães e as viúvas e os órfãos da guerra. É o mesmo Deus que atravessou o deserto junto com o povo, como coluna de fogo e nuvem. É o mesmo Deus que está com mães e pais enlutados lá em Suzano. Deus não é um Deus que nos faz de marionete e fala assim: não, esse aqui não vai fazer tal coisa, esse aqui não vai acontecer. Não, Ele deixa a gente levar a nossa vida. Enquanto nós sofremos, Ele sofre conosco. É o mesmo Deus que subiu no Getsemane, orou para que talvez o cálice fosse passado dele, tamanho sofrimento era. Mas que suou lágrimas de sangue por mim e por você. Sofreu na pele. Sentiu o que as pessoas sofrem. É o mesmo Deus que, encarnado, esteve no meio dos leprosos, dos cegos, das prostitutas, de pessoas que não tinham expectativa nenhuma. É o mesmo Deus que caminha comigo e com você quando nós perdemos alguém, quando nós não temos esperança, quando nós estamos sozinhos, chorando, sem saber para onde caminhar. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que sofre junto com o seu povo. Numa geração atual de que nós falamos para as nossas crianças que todos são vencedores. Não é assim hoje na escola? Ninguém pode perder? Ninguém pode perder. Todos são vencedores o tempo todo. E a gente cria uma geração de cristais que nada pode tocá-los, que nada pode atingi-los. Mas a vida não é assim, né? Para nós adultos, nós já entendemos que a vida não é assim, que a gente não ganha sempre, que a gente não escolhe sempre. E quando a gente escolhe, nem sempre a gente acerta, e que as consequências são reais, físicas e dolorosas. Coisas que nós não escolhemos acontecem com a gente. Por que nós criamos os nossos filhos para serem sempre vencedores? A mensagem da cruz é uma mensagem de que nós não somos vencedores sempre, nós sofremos. E quando nós sofremos, nós temos um Deus que entende o nosso sofrimento. E mais do que isso, que Ele sofre conosco, ao nosso lado. O Stott vai dizer que eu jamais conseguiria crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo real de dor, como alguém poderia cultuar um Deus imune a ela? Seria uma grande hipocrisia, não é mesmo? Nós cremos em um Deus que não acredita no sofrimento? Um Deus que não sofre? Num cristianismo raso, atual, num cristianismo onde Deus dá tudo para todo mundo o tempo todo, em que você oferta 1, ganha 10, não é assim? Você planta sua moedinha lá no seu quintal, vai nascer um pé de dinheiro, ninguém na sua família mais vai ficar doente, tudo lhe vai bem. Não é assim a mensagem da cruz. Se alguém quiser vir após mim, abra a mão de si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pise nos mesmos lugares que Cristo pisou. E Cristo pisou bastante em lugares de sofrimento. Então, se você sofre, eu quero te dar um pouco de esperança. O nosso Deus sofre junto com você. Ele não está imune à sua dor. Ele não esqueceu de você. Ele não está distante. Ele está do seu lado, sofrendo junto com você. Porque se tem uma coisa que Cristo entende, é de sofrimento. É de dor. E é por isso que Ele veio aqui. Para entender como é que isso funciona. E muito mais, para explicar para mim e para você, que Ele sabe o que é sofrer.
E Ele está disposto a sofrer conosco. Então, em terceiro e último lugar, a cruz é expressão de reconciliação. Não vai ser só sangue e lágrimas hoje, prometo para você, que tem esperança. Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Nós sabemos que o pecado faz separação do homem com Deus. Nós sabemos pelas Escrituras que a natureza clama pelo dia da redenção. Porque por meio do pecado fomos separados de Deus. Estávamos distantes dele. Mas a palavra diz que Deus resolveu nos trazer para perto de si. Deus resolveu se mover na nossa direção. Porque nós não poderíamos. E como que isso acontece? Por meio da morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz foi a assinatura da nossa reconciliação com Deus. Da nova aliança no seu sangue. A lei não foi capaz de nos salvar. Porque nós não pudemos cumprir a lei por completo. Mas Cristo cumpriu completamente a lei. Não pela letra, mas pela sua essência. Nós cumpríamos a lei para sermos bons diante de Deus. Nós cumpríamos a lei para que a nossa consciência se aliviasse. Nós cumpríamos a lei para nos sentir bem, nos sentir puros, nos sentir melhores uns que os outros. Sendo que a lei foi feita para que nós servíssemos uns aos outros. Para que nós amássemos uns aos outros. Para que nós construíssemos coisas uns para os outros. Não matarás. Nunca matei, tô top. Né? Nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém fisicamente. Mas já matei ideologicamente. Já excluí do meu meio porque eu acho que não pensa igual a mim. Já excluí do meu meio porque é de outra raça. Já excluí do meu meio porque eu acho que não cumpre a lei de Deus da forma que eu acho que tem que cumprir. Odeio quando faz aquilo. Nossa, olha que ser humano, que nojo, que monstro. Aí eu pergunto agora para você. Você nunca matou mesmo? Será que nós ensinamos as nossas crianças a matar? Ó, fulaninho ali, ó, você não anda com ele não, aquele ali não presta. Não, essa aqui é meio pesada, vamos lá. Não dê falso testemunho. Estou só usando o decálogo, tá, gente? Para a gente ver como a gente é bom, como a gente merece para o céu. Não dará falso testemunho. Na era da fake news, eu tenho certeza que toda vez que você recebe uma informação ou que você lê algo, você vai ou no diário oficial ou em fontes confiáveis ver se aquilo é verdade antes de contar para alguém. Eu tenho certeza que você faz isso. Uma pesquisa intensa, profunda, antes de repassar. E eu estou falando de coisa leve, hein? Nem estou falando de briga de família. Porque se a gente entrar no nível da briga de família aqui, dará mau testemunho dos outros. Eu falo por mim. Nós matamos. Não roubarás. Esse aqui é bom, ó. Não roubarás. Eu tinha um péssimo hábito de fazer trabalhos acadêmicos no meu trabalho. Enquanto eu trabalhava. Eu estava em horário de trabalho, aí eu fazia alguns trabalhos acadêmicos. Até que chegou um dia que eu falei para minha chefe, chefe, eu estou te roubando. Aí ela olhou para mim, deu risada. Eu falei, eu estou te roubando, porque o tempo que era para eu estar trabalhando, eu estou fazendo algumas coisas pessoais da faculdade. Parece uma coisa boba. Nós, às vezes, roubamos o tempo das pessoas. Nós, às vezes, roubamos a energia das pessoas. Nós, às vezes, roubamos de verdade. Aquela caneta que não era sua, lá do trampo, que você colocou no bolso. Mas eu não estou aqui para pesar sua consciência. Eu estou aqui só para te lembrar de que nada que nós fizermos vai nos aproximar mais ou menos de Deus. Porque é Ele que veio na nossa direção. Porque é o sacrifício de Cristo
que faz com que eu e você cheguemos perto do Pai. A manifestação de amor maior e a única possível de nos aproximarmos de Deus novamente, o Pai, é por meio da cruz de Cristo. Tem uma história bem bacana na Bíblia, que o subtítulo é A Torre de Babel. Seres humanos, juntos, cheios de talento e energia, vamos construir uma torre e vamos chegar até o céu, porque aí nós chegaremos perto de Deus. Impossível. A gente não consegue. Todo mundo sabe o final da história. Cada um começa a falar uma coisa. E eu vou falar a verdade. Na palavra diz que a língua deles foi confundida, né? Pode bater palma. Vou deixar bater palma, vou fazer uma manifestação aqui. Pode bater palma. Só para quem é casado essa aqui. Para quem consegue se comunicar em língua portuguesa perfeitamente dentro de casa e nunca dá erro de comunicação. Bata palmas agora, casal. Não dá, não existe. Nem falando na mesma língua a gente consegue fazer as coisas. Porque nós precisamos, e já fomos, graças a Deus, alcançados por Deus. E aí eu tenho uma notícia que traz um pesar, mas traz uma esperança. Para que houvesse ressurreição, para que a gente chegasse no domingo de Páscoa, que é domingo que vem, precisou ter morte. Para haver ressurreição, precisou ter morte. Para haver reconciliação, precisou haver quebra. Para haver uma nova aliança, teve uma aliança antiga quebrada. E nós quebramos essa aliança. Mas Deus insiste em nos amar. Ele tem uma mania de amar esses seres humanos que somos nós. E eu, quando faço uma autoanálise, eu falo, Deus, o Senhor estava com inspiração para amar, viu? Porque eu sou complicada. Tem dia que eu não me amo. Tem dia que eu falo assim, Senhor, lembra lá naquele 28 de abril de 1991? Conta 9 meses antes, Senhor. Por quê? Por que, Pai, aquela noite de amor entre meus pais rolou esse lance que sou eu? Porque eu estou causando tanto problema para tanta gente. E eu me lembro de que muito antes de 28 anos atrás, Ele já tinha me imaginado. Ele já tinha me amado. Ele já tinha morrido por mim. Ele já tinha ressuscitado. E Ele já tinha escolhido. E vocês aí, façam a conta aí de quantos anos vocês têm. E coloca 2000 para trás. E pensem. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele já era o Cordeiro de Deus. A cruz já estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Então, quem sou eu para questionar esse amor? Nós apenas reagimos ao amor. O Brennan Manning vai dizer que se achamos que podemos fazer algo para Deus, para que Deus nos ame mais, vou ler de novo. Se achamos que podemos fazer algo que Deus nos ame mais, estamos rejeitando a mensagem da cruz. Religiosidade é querer fazer alguma coisa para que Deus me ame mais. Não é isso que Deus quer. Deus não quer fazer nenhuma troca com você. Ele já te deu o melhor. A gente tem mania de dizer, o melhor de Deus está por vir. Deixa eu corrigir. O melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus Cristo. Viveu nessa terra. Morreu e ressuscitou. E é por Ele que nós estamos aqui hoje. E é por causa dele que eu e você podemos ter esperança. É por causa do sofrimento dele que eu e você somos consolados. E sabemos que tudo passará, mas a palavra de Deus não passa. Hoje nós vivemos a fé, a esperança e o amor. Mas chegará o dia que nós só viveremos o amor. E nós só vivemos fé e esperança, porque Ele veio na minha e na sua direção. Nós ouvimos muitas vezes, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E passamos uma lista de coisas para sermos queridos por Deus.
Mas não é assim que funciona. A partir do momento que nós entendemos que foi Ele que veio na minha e na sua direção e resolveu colocar o próprio Espírito dele dentro de mim e de você para viver a minha e a sua vida por nós, porque nós não sabemos fazer isso, Ele nos salvou de nós mesmos. E quanto mais eu vivo essa vida dele, menos eu tenho tempo para essa terra. Menos eu tenho vontade de fazer outras coisas que não seja a vontade dele. Mais eu vivo a esperança, a fé e o amor. Sabendo quem cuida de mim. Sabendo quem me escolheu. Sabendo quem quis que eu nascesse naquele determinado dia e conhecesse determinadas pessoas. Porque ele tem um plano para mim e para você. E não foi à toa a morte dele. Não é porque você é bom que ele morreu por você. E se você hoje pensa que você não é bom o suficiente para merecer o amor dele, você está certo. Mas mesmo assim ele te ama. Mesmo assim ele te ama. E foi para isso que ele morreu numa cruz. E é por isso que nós lembramos que a cruz também tem um plano vertical. Porque é por meio da cruz que Deus vem na direção dos homens para salvar de nós mesmos. Olhar para a cruz na perspectiva vertical, então, deve nos lembrar que essa é a ponte que liga Deus e os homens. Jamais devemos nos esquecer que, embora Ele nos ame, tudo sempre foi sobre Ele. Todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle. E Ele é o que une todas as coisas. Ele vem na nossa direção, nos reconcilia com Deus, nos explica que Ele sofre conosco e que Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar e além do que nós podemos merecer. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que Ele nos ame mais. E não existe nada que você faz ou já fez que faça com que Ele te ame menos. Mas eu posso dizer o seguinte: quando o amor invadir o meu e o seu coração, quando o Espírito Santo tomar conta do nosso ser por completo, nós entenderemos que o nosso amor é reativo. Nós reagimos ao amor de Cristo. Nós somos impactados pelo amor da cruz. Nós olhamos para ela e temos esperança em saber que nós não merecíamos, mas Ele nos amou mesmo assim. E essa é a mensagem da cruz. O amor que Deus tem pela humanidade. Não porque nós merecemos. Nós não merecemos. Mas não fique com pesar de culpa. Isso é religiosidade. O amor de Deus liberta. O amor de Deus cura. O amor de Deus restaura. Nós vamos encerrar. Eu não vou contar a minha história de novo. Mas tem alguém que conhece de restauração. Essa pessoa sou eu. Se tem alguém que sabe o que é você morrer e viver novamente, é uma pessoa que está olhando para você agora e falando aqui na frente. Se tem uma pessoa que não merecia estar aqui, falando para casais, brincando com crianças, educando adolescentes, essa pessoa sou eu. Com muito pouco tempo de vida, já consegui fazer muitas coisas que a religião me diria: você não tem lugar. A religião me falaria: não é para você. A religião falaria assim: você pode sair, querida, por favor? Aqui é a casa dos santos de Deus. Mas aquela cruz cheia de sangue me convidou, abriu as portas e falou assim: pode entrar. Porque é aqui mesmo o seu lugar. Das pessoas sujas, das pessoas abandonadas, das pessoas que sofrem, das pessoas que são odiadas. Pode tomar o seu assento. Porque foi para você que eu fiz esse banquete. Que nós sejamos instrumentos da cruz. Lembre-se todos os dias, nós não merecemos o amor de Deus. Mas Ele nos amou. Então ame as pessoas. Cuide das pessoas. Acolha as pessoas. Aquele sangue não foi vertido por pessoas que merecem. Foi vertido por pessoas que não merecem.
E esse é o amor de Deus inexplicável. O Deus invisível que se fez visível por mim e por você. Onde não existia amor, agora existe. Onde existia morte, agora existe vida. Onde habitou o pecado e abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você. E após essa oração, a Carla vai vir aqui para impetrar a bênção. Feche os seus olhos. Deus querido, diante da tua cruz, nós somos questionados ao que nós queremos fazer. Se nós queremos continuar vivendo morte, ou se nós queremos vida. E Pai, diante da tua cruz não há outra escolha. É sempre vida. É amor, é graça. É reconciliação. Que o Senhor olhe agora os nossos corações e lembre cada coração que está aqui do teu amor sem igual. Que é um amor que custou vida, custou sangue, custou sofrimento. Mas que era o nosso lugar. Era para nós estarmos lá. Mas o Senhor nos amou de tanto, 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 que se deu no nosso lugar. Pai, se eu fosse fazer uma lista agora, eu saberia de todas as coisas que me levariam para a cruz. Eu saberia de todos os momentos, talvez todos, que eu matei, que eu roubei, que eu menti, que eu adulterei, e por aí vai. Eu saberia todos os momentos, ou pelo menos grande parte deles, que facilmente me levariam para a cruz. Mas o Senhor, sem pecado, puro, limpo, o próprio Deus, decidiu dar a sua vida por mim. Então me ensina, Deus, a todos os dias dar a vida pelos meus irmãos. A tua palavra diz que se nós amássemos uns aos outros, o mundo saberia que o Senhor é o Filho de Deus. Então nos ensina a amar como o Senhor amou. Nos ensina, Senhor, a sermos instrumentos de reconciliação, Pai, porque a reconciliação está em Cristo. E a vida de Cristo vive dentro de cada um de nós. Que nós possamos viver de maneira digna de Cristo. Nos apresenta, Senhor, a cruz todos os dias. Que ao acordarmos, nós possamos lembrar do teu grande amor por nós. Quando nós ainda vivíamos enlameados pelo pecado. O Senhor veio e nos limpou. E não deseja que nós vivamos no pecado, deseja que nós vivamos na luz. Que essa Páscoa, Deus, que essa reflexão que nós temos todos os anos, ó Pai, nos lembre que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja nos restaurar. E que o Senhor deseja sofrer conosco quando nós sofremos. E está lá do nosso lado também quando nós nos alegramos. Obrigada pela vida nova em Cristo. Obrigada porque é o Espírito Santo que queima no nosso coração e nos traz até aqui. E não o contrário. Porque se fosse depender de nós, nós estaríamos na cruz. Mortos. Abandonados. Mas o teu sacrifício, Jesus, foi maior do que o nosso pecado. E nós te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um domingo de descanso nessa chuvinha, caso você não vá trabalhar. Que você tenha um almoço bem quentinho, você encha bem a sua barriga e dê bastante sono. E nós nos vemos no mês que vem.